Graça e paz, queridos. Hoje nós convidamos você a mergulhar na segunda viagem missionária de Paulo e a entender como Deus usou esse homem de uma forma tremenda para plantar algumas igrejas em algumas regiões aí da Ásia e Europa, certo? Então, vamos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. Eu espero que essa aula possa edificar o seu coração. Antes de mergulhar nas cidades por onde Paulo passou, é interessante entender que antes dele iniciar a sua segunda viagem missionária, estava acontecendo ali em Jerusalém um concílio, certo? Queria tratar de causas religiosas. Então, nesse momento do concílio em Jerusalém, Paulo ele se encontra em Antioquia, certo? Ali em Antioquia estava a igreja missionária a qual Paulo servia. E após a sua primeira viagem missionária, ele estava ali nessa igreja base para dar assistência aos irmãos daquela igreja, ok? Então, paralelo a isso, estava acontecendo um concílio em Jerusalém. E qual foi a causa desse concílio? Qual foi o motivo desse concílio? A causa desse concílio é que irmãos da Judéia, ali de Israel, levaram para Antioquia o seguinte ensinamento: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, olha só o perigo. Os irmãos estavam valorizando e idolatrando a lei de Moisés. Eles estavam entendendo e propagando esse ensino de que, para que os irmãos que ouviram o Evangelho de Cristo Jesus fossem salvos, eles precisavam ser circuncidados conforme a lei de Moisés. Os irmãos ainda não tinham entendido que a salvação em Cristo Jesus era somente pela graça, não pelo cumprimento daquilo que a lei de Moisés apontava. Então, o objetivo desse concílio era justamente tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, continuando aqui, o envio de Paulo e Barnabé a Jerusalém. Então, a igreja de Antioquia os enviou até Jerusalém para também tratarem dessa questão. A igreja de Antioquia, como uma igreja missionária e uma igreja importante na evangelização do mundo, queria que os missionários dessa igreja participassem também desse concílio. Então, elas mandam Paulo de Antioquia a Jerusalém, Paulo e Barnabé. Então, eles passaram antes por Fenícia e Samaria e contaram como os gentios tinham se convertido. Em qualquer oportunidade de viagem, Paulo e Barnabé passavam ali pelas igrejas e iam contando o que Deus estava fazendo no mundo todo. Então, eles passaram primeiro, antes de chegar a Jerusalém, por Fenícia e Samaria. Certo? Então, eles chegam em Jerusalém e relatam tudo o que Deus havia feito por meio deles aos gentios. E é interessante que o foco aqui do discurso de Paulo em Jerusalém é falar sobre o que Deus fez aos gentios. Porque ainda para muitos judeus era muito difícil de entender que o evangelho não era só para os judeus. O evangelho também é para os gentios. Então, Paulo começa o seu discurso falando sobre os gentios. Então, esse discurso de Paulo foi sábio, foi interessante, só que ele teve oposição dos fariseus convertidos. Havia muitos fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles eram muito apegados à lei de Moisés. As tradições da lei de Moisés que o próprio sistema farisaico criaram. Então, o que é que eles diziam? Olha só, é necessário circuncidar esse povo e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés.
Sem ser dessa forma, não há possibilidade nenhuma de salvação desses irmãos de Antioquia e nem do mundo todo. Vocês estão pregando em vão. O povo tem que se circuncidar. Então, Pedro teve uma posição, certo? E Pedro diz, olha só, Deus ele não fez distinção entre nós e eles. Nós cremos que somos salvos pela graça, assim como eles também. Não há distinção entre judeu, entre grego, entre gentil. Nós somos salvos pela graça. Em Cristo Jesus, nós somos um povo só. Essa foi a posição de Pedro nesse concílio em Jerusalém. Tiago também teve uma posição. Ele cita o livro de Amós para mostrar que os gentios foram escolhidos por Deus também. Ele pega o livro de Amós, dando autoridade, certo, ao livro de Amós, certo, para mostrar que Deus, através de Amós, já havia profetizado que os gentios também iriam fazer parte do seu povo. Então, e Tiago tem uma ideia nesse concílio, e a ideia é justamente enviar uma carta aos cristãos de Antioquia. E o objetivo dessa carta é produzir um conforto em seu coração, que eles também eram salvos em Cristo Jesus, que eles deveriam perseverar e tirar toda aquela carga imposta pela lei de Moisés e pelos irmãos do sistema farisaico. Então, quem levou essa carta? Certo? Justamente os missionários de Antioquia, Paulo e Barnabé, que participaram desse concílio também. Certo? Só que Paulo e Barnabé eles não foram sozinhos de Jerusalém a Antioquia. Eles foram acompanhados por homens tementes ao Senhor que eram líderes em Jerusalém. Esses homens eram Silas e Judas Barsabás, certo? Então esses homens, líderes na igreja de Jerusalém, homens cheios do Espírito Santo, tementes ao Senhor, foram com o objetivo de também ajudar a igreja de Antioquia, que era uma das bases missionárias da igreja do Senhor Jesus, ali na Síria. Então o conteúdo da carta dizia o seguinte: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem autorização. Então, soubemos que alguns dos irmãos judeus saíram do nosso meio e foram trazer confusão para a igreja de vocês. Nós soubemos disso e nós já tratamos sobre isso. E nós queremos aqui dizer que vocês são salvos pela graça. Esse foi mais ou menos o conteúdo da carta. Então, o resultado dessa carta provocou alegria e ânimo do povo de Antioquia, dos cristãos de Antioquia que eram gentios. Certo? Essa carta ajudou esses irmãos a perseverarem na fé. Ok? Então, Silas e Judas Barsabás passaram um tempo em Antioquia fortalecendo e encorajando os irmãos. Eles foram para lá também como missionários da igreja de Jerusalém, a apoiar o trabalho missionário de Paulo e Silas, ali na igreja de Antioquia. Certo? Então, esses irmãos acompanhavam, discipulavam de perto os novos irmãos convertidos, os gentios. Então, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia ensinando e pregando a palavra. Então, o discipulado muitas vezes não é só você somente ouvir a pessoa, confortar a pessoa, aconselhar a pessoa em algum momento da vida dela, mas também o discipulado acontece no acompanhamento com ensino e pregação da palavra. Então, esses irmãos decidem voltar para Jerusalém, os missionários, certo? Só que Silas pensa melhor e resolve ficar em Antioquia. Só quem volta para Jerusalém, de Antioquia para Jerusalém, é apenas Judas, ok? Silas fica como missionário de Jerusalém na igreja de Antioquia, ok? Juntamente aí com Paulo e Barnabé. Então, o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Paulo planeja a sua segunda viagem missionária. Então, aqui você vai
perceber que nesse planejamento da segunda viagem missionária de Paulo, vai haver um desentendimento, ok? Então, Paulo planeja essa segunda viagem missionária. O objetivo dessa viagem era visitar os irmãos em todas as cidades onde pregaram a palavra, para ver como esses irmãos estavam. Perceba a preocupação de Paulo de não só apenas pregar o evangelho. Ele se preocupava, além de pregar o evangelho, de acompanhar como estava indo a fé desses irmãos. É isso que o missionário deve fazer. O missionário deve ir, ok, mas ele deve também se preocupar se esses irmãos estão crescendo. Se esse missionário não tem mais condição de voltar à cidade onde ele levou o evangelho, ele precisa, pelo menos, através do pastor daquela cidade onde ele foi, saber como esses irmãos estão sendo acompanhados. Ok? É preciso haver tanto a pregação do evangelho, como também um acompanhamento no amadurecimento da fé dos irmãos. Então, a proposta de Barnabé para essa viagem missionária foi levar João Marcos, aquele que havia abandonado a viagem quando Paulo e Barnabé viajaram, certo? A sua primeira viagem missionária. João Marcos não aguentou e teve que voltar para Jerusalém. Então, a resposta de Paulo, ele não achou prudente levar mais João Marcos. O resultado foi um desentendimento muito sério com Barnabé e Paulo, certo? Só que, por causa desse desentendimento, a obra missionária do Senhor, ela não parou, certo? Então, o que aconteceu foi o surgimento de duas caravanas missionárias, certo? Barnabé, como se desentendeu com Paulo, ele acabou chamando João Marcos para ir em direção a Chipre, pregar o evangelho, e como Silas, que veio de Jerusalém para ficar em Antioquia, já estava lá na igreja de Antioquia, Paulo chama Silas então para se dirigir em direção à região da Síria e Sicília. Então nós temos aí duas caravanas missionárias provocadas aí por esse desentendimento. Então os obreiros, eles podem errar, mas os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. Então Barnabé e João Marcos avançaram em direção a Chipre, e por causa dessa desavença, em vez de uma caravana missionária, agora nós temos duas. A outra com Paulo e Silas, ok? Então está aqui um mapa da segunda viagem missionária de Paulo, certo? Aí juntamente com a ajuda de Barnabé, de Silas, ok? Então eles saem da igreja base, ok? Do quartel do Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra em Antioquia da Síria, e eles vão em direção, primeiramente, a Derbe e Listra. Você vê aí, mais ou menos aí do seu lado direito, certo? Esses nomes aí circulados de verde e azul, ok? Foram as primeiras cidades por onde Paulo e Silas passaram em sua segunda viagem missionária, ok? Então, primeiramente, Derbe e Listra, Atos 16, do 1 ao 4. Listra, foi aqui onde Timóteo se junta à equipe de Paulo, certo? Na cidade de Listra, ele morava lá. Então, ele se junta à equipe missionária de Paulo para ajudá-lo na pregação do Evangelho. Então, quem foi Timóteo? Timóteo foi filho de pai grego e de mãe judia, convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Timóteo teve um encontro com o Senhor Jesus através do ministério de Paulo. Paulo é o pai na fé de Timóteo, certo? E ele era um homem ensinado nas Escrituras desde a infância por sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide. Então, um homem discipulado, um homem preparado, ensinado, um homem que tinha uma base familiar cristã, certo? E um homem escolhido por Deus para ajudar no ministério de Paulo. Então, Paulo
muitas vezes fala de Timóteo em suas cartas e o aponta como um cooperador do seu ministério, certo? E mensageiro de Paulo às igrejas. Ele é como se fosse um pastor em formação através do mentoreamento de Paulo, certo? Então, ele também passou pelo aquilo que Paulo passou na pregação do evangelho às outras nações, às outras cidades, certo? Como, por exemplo, perseguição. Ele esteve preso com Paulo em Roma. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, disse que não tinha ninguém igual a Timóteo para enviar aos irmãos de Filipos. Ok? Então, um homem íntegro, um homem correto, um homem realmente ali que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Então, um homem de caráter. E a gente olhando para Timóteo e vendo o seu perfil, a sua personalidade, a sua integridade, e comparando o seu perfil com o perfil de muitos líderes de hoje, a gente se lamenta. Certo? A gente se lamenta que muitos líderes religiosos que são grandes em fama e riqueza, sejam anões em caráter. Hoje há muitos líderes, mas é difícil encontrar um líder de caráter, um líder que só não pensa em fama, em riqueza, em se aproveitar da igreja do Senhor. Então, esse homem era diferente, era um homem realmente de caráter. Precisamos de líderes assim. Vivemos uma crise de integridade avassaladora no meio evangélico brasileiro. Nós vivemos essa crise de integridade na liderança brasileira. Nós precisamos urgentemente de homens íntegros, homens que amem a igreja do Senhor Jesus, homens que cuidam da sua família, primeiramente, e valorizam a igreja de Cristo Jesus. Provados, que sejam modelos para o rebanho. Precisamos de líderes assim, para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Então, a agenda missionária, nós aprendemos também com as viagens de Paulo que a agenda missionária não é feita pelo homem. A agenda missionária é feita por Deus. O homem faz plano, mas a palavra de Deus é a palavra que vem para o final. Então, Paulo, Silas, Timóteo, eles planejam viajar pelas regiões da Frígia e da Galácia. Eles até viajam por ali, certo? O plano era pregar o evangelho na província da Ásia e da Bitínia. Perceba o nome dessas regiões: Frígia, Galácia, Ásia e Bitínia. Ok? É interessante entender que esses nomes não se referem a cidades, eles se referem a regiões compostas por várias cidades. Certo? Então, quando você lê na sua Bíblia Frígia, Galácia, Ásia, Bitínia, não entenda que são cidades, mas sim são regiões compostas por várias cidades. Então, quando Paulo dirige a sua carta aos Gálatas, ele está dirigindo essa carta a um conjunto de várias igrejas espalhada por várias cidades na região da Galácia. Tá bom? Então, o resultado: o Espírito Santo, que é Deus, ele diz: olha só, esse não é meu plano, que vocês passem por ali e fiquem por muito tempo. Certo? Então, o Espírito Santo impede esses missionários de ficarem por ali muito tempo. Então, eles têm um novo rumo. Qual é o novo rumo? Troade. E em Troade, eles viajam para lá e Paulo, em um certo momento, ele teve uma visão. E nessa visão, um homem da Macedônia, que também é uma outra região composta por várias cidades, um homem da Macedônia, ele suplica por ajuda. Paulo teve essa visão. Então, Paulo teve uma conclusão relacionada a essa visão. O que é que ele concluiu? O evangelho ele deve ser pregado na região da Macedônia. Então, é para lá que eles vão. Ok? Então, está aqui. Se você verificar na parte aí norte, um pouco do seu lado direito, nós temos os nomes circulados
em amarelo da Galácia, certo? E da Frígia, em lilás, certo? Essas eram regiões por onde Paulo e Silas queriam passar e pregar o evangelho. Eles até viajaram por ali e pregaram o evangelho. Só que o Espírito Santo diz, não é o momento, certo? Eu tenho planos diferentes para vocês. Então saiam daí. E aí é daí que eles vão para Troade. Lá em Troade eles têm uma visão, certo? Que foi a visão do homem da Macedônia. Olha só aí o seu lado esquerdo, certo? Aqui no cantinho, circulado aí o nome da Macedônia em amarelo. Então ele estava em Troade, aí também em amarelo, ok? E em Troade eles receberam essa visão. Olha só, vão para a Macedônia, ok? Aí Paulo concluiu, o evangelho precisa ser pregado lá, certo? Ok? Quais são as regiões aí da Macedônia? Olha só, Neápolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, ok? Então essas são as cidades da região da Macedônia, ok? Então é para lá que eles vão. Então Deus apontou o rumo da ação missionária, impedindo Paulo de entrar na Ásia e direcionando seus passos para a Europa, ok? A região ali da Macedônia ficava justamente onde hoje é a Europa. Se Paulo tivesse entrado na Ásia e não na Europa, nessa viagem possivelmente o Oriente e não o Ocidente teria sido o lugar mais evangelizado do mundo. Se Deus permitisse que Paulo atingisse seus objetivos juntamente com Silas, né? O berço do evangelho não seria a Europa ali, mas sim o Oriente. Né? O Oriente seria mais evangelizado. E hoje o Ocidente estaria aí, talvez, na escuridão, certo? Como muitos países do Oriente atualmente estão, certo? Então, a estratégia de Paulo em suas viagens, ele sempre dava preferência às cidades estratégicas, de onde o evangelho pudesse alcançar com mais rapidez outras regiões. Então, Paulo chega em algumas cidades, não é por acaso. Paulo chega em alguma dessas cidades através de um modo estratégico, porque ele sabe que se o evangelho for pregado naquela cidade, há uma grande probabilidade de, através daquela cidade, outras cidades serem alcançadas de uma forma mais inteligente. Então, por essa razão, ele chega em algumas cidades, mas passa batido, certo? Ele vai se fixar em outras, passar mais tempo ali com os irmãos, certo? Pregando o evangelho do Senhor. Então, se Deus nos dá a mensagem, a direção, nós devemos escolher os melhores métodos e as estratégias mais sábias, ok? Então, na evangelização, precisamos ter estratégia. No discipulado, precisamos ter estratégia, ok? De gastar nossas forças realmente onde Deus está mostrando que ali vai haver mais frutos. Ali terá uma maior probabilidade do evangelho frutificar, ok? Então, eles já na Macedônia chegam logo em Filipos, ok? Atos 16, do 11 ao 15. E antes de chegar a Filipos, passaram rapidamente por Samotrácia e Neápolis. Eles passam por essa cidade, mas eles não se fixam ali, ok? Eles não param por muito tempo ali. Eles pregam, mas olha só, Filipos é mais importante. De lá, o evangelho pode ter uma maior probabilidade de ser espalhado por outras regiões. Então, por que Paulo passou batido por Samotrácia e Neápolis e fixou-se em Filipos? Olha só a resposta. Filipos era a principal cidade do distrito, certo? Então, o que é esse distrito? É uma cidade dividida em pequenas cidades, ok? Então, esse distrito era Macedônia, certo? E, além disso, Filipos era colônia romana, ok? Então, a principal cidade do distrito da Macedônia
uma região composta por várias cidades, era Filipos, certo? E além disso era colônia romana, certo? E isso é muito bom porque o Império Romano estava dominando todo o mundo naquela época, certo? Então tá aqui a sua parte esquerda aí do canto norte do seu mapa, ali o nome circulado de azul, Filipos, certo? O próximo destino, então, de Paulo e Silas, ok? Então, Filipos ficava no entroncamento entre o Oriente e o Ocidente, certo? O que é um entroncamento? Um entroncamento é um ponto de encontro entre duas estradas. Olha só, uma região estratégica. Ele ficava ali no ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Então, se o Evangelho é pregado ali, que está no Ocidente, a probabilidade para ele ir para o Oriente é muito grande, ok? É muito grande. Então, além disso, ele era uma colônia romana, é uma espécie de Roma em miniatura. Então, pregar o Evangelho ali seria muito interessante. E ali se falava a língua de Roma, ali se cultivavam os costumes de Roma e ali imperavam as leis de Roma. Certo? Então, o evangelho pregado ali seria interessante porque, como Roma dominava o mundo, certo? Se esse evangelho frutificasse ali, ele não teria problema em frutificar em uma outra colônia romana. Ok? Então, continuando, Paulo entendeu que se o evangelho alcançasse Filipos, dali se espalharia tanto para o ocidente como também para o oriente. Aquela cidade se tornaria uma ponte para estender para os horizontes mais longínquos as boas novas do evangelho. Então, em Filipos, a gente encontra três pessoas diferentes, certo? De diferentes classes sociais, certo? E essas pessoas são alcançadas pelo evangelho. E nós vamos ver aqui elas. Então, a primeira delas foi Lídia, que era uma empresária. Ela trabalhava com vendas, certo, de tecidos de púrpura e oriunda de Tiatira, cidade da Ásia Menor, ok? A segunda pessoa alcançada pelo Evangelho através do ministério de Paulo foi uma pessoa bem diferente de Lídia. Era uma escrava, né? Uma jovem aí sem quaisquer direitos sociais. E a terceira pessoa, também muito diferente, foi o carcereiro da cidade, um servidor público da classe média, ok? Nós temos aqui uma pessoa de classe alta, uma pessoa da classe média e uma pessoa da classe baixa. Então, o Evangelho de Cristo Jesus é para todos e deve ser pregado para todas as classes, sem distinção, ok? Então, primeiramente aqui vamos analisar um pouco de como Lídia conheceu o Senhor Jesus Cristo. Então, eles tiveram um encontro com Lídia, os missionários, em um sábado, onde Paulo e seus companheiros foram procurar nas margens de um rio um lugar para orar. E quem se encontrava lá? Várias mulheres orando. Certo? Então, Lídia era temente ao Deus de Israel. Só que ela não tinha tido ainda um encontro ainda com a graça do Senhor Jesus Cristo. E ela estava lá orando, certo? Então, o Senhor abriu o seu coração através da pregação de Paulo, da conversa com Paulo, para entender a mensagem de Paulo e atender o seu chamado, certo? Então, é interessante que ali em Atos vai dizer que o Senhor abriu o seu coração. O que é que nós entendemos com isso? Não somos nós, através dos nossos ensinamentos e da nossa pregação, que abrimos o coração das pessoas para entender e atender o chamado do Evangelho de Cristo Jesus, que é somente o Espírito Santo. O nosso dever é pregar o Evangelho, é mostrar às pessoas o plano de Deus para a vida delas. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor abriu o coração dessa pessoa. E é isso que o Senhor fez comigo e com você. Foi Deus quem abriu o nosso coração.
A nossa salvação começa em Deus e não em nós. Ela e sua família foi batizada e depois hospedou os missionários em sua casa. Então, através dessa mulher, chegou a salvação na casa dela. E muitas vezes, através das nossas vidas, a salvação pode chegar em nossa casa. O Senhor pode fazer isso, certo? E é interessante que essa mulher ela tinha um espírito de hospitalidade. E muitas vezes a gente tem perdido isso de hospedar o povo do Senhor em nossa casa, em abrir a nossa casa para hospedar o povo de Deus, os missionários do Senhor. Então nós devemos repensar sobre isso. Se estamos realmente usando o nosso lar também para abençoar pessoas, para que ali uma pessoa possa passar uma noite, para que ali uma pessoa possa almoçar ou jantar com a gente, conversar, certo? E a gente se alegrar e se animar com os testemunhos desses missionários. Então, que possamos pensar um pouco sobre isso quando Deus nos der a oportunidade de hospedar alguém em nossa casa. Então, continuando, Paulo já vai, depois de uma experiência com Lídia, Paulo agora ele tem uma experiência com uma escrava. E essa escrava ela tinha um espírito de adivinhação. Então perceba que também Filipos era uma cidade oprimida por Satanás, uma cidade que se propagava ali o ocultismo, a adoração a ídolos, a invocação de espíritos. Então ele encontra essa escrava a caminho do lugar de oração, certo? E ela começa a ser ali usada por esse espírito imundo para predizer o futuro, certo? E nesse caso, como ela tinha esse espírito imundo para predizer o futuro, ela atraía muitas pessoas. E ela trabalhava para vários senhores, e esses senhores lucravam através dessas predições, ok? Então, havia ali um comércio em volta dessa escrava, ok? Então, vamos ver aqui. E ela seguia por muitos dias os missionários, Paulo e Sila, e ela ficava gritando. O que ela gritava? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Então perceba o que é que o espírito maligno estava dizendo. O espírito maligno estava falando mentira? Não, certo? E como que a gente explica isso? A gente explica que os missionários do Senhor eles também não são só conhecidos no céu, eles são conhecidos no inferno também. Os demônios sabem quem são os missionários do Senhor e o que eles fazem. Eles acompanham o seu ministério, justamente para atrapalhar. Então, na verdade, os demônios aqui não estavam adivinhando, eles já sabiam, certo? E usavam aquela moça para mostrar ao povo que ela estava adivinhando alguma coisa. Eles só contaram para ela como se fosse uma notícia espalhada e não uma adivinhação. Então, Paulo expulsa o demônio, repreende essa escrava, certo? Ela então é liberta, certo? E fica em sua sã consciência. E onde o evangelho é pregado, há prejuízo também, porque há ali uma libertação da cegueira espiritual e religiosa de muitos. O que acontece? Os donos da escrava, que não gostaram nada disso, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Eles não gostaram nada disso porque estavam perdendo com aquilo. Eles preferiam os espíritos de adivinhação do que a verdade do evangelho. Então, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e praticar. Então, olha só, os costumes do evangelho não nos convém, mas nos convém a adivinhação através de espírito maligno. Era isso que esse homem, dono dessa escrava, estava dizendo. Ok? Paulo e Silas foram severamente açoitados por causa disso, por expulsar um demônio de adivinhação dessa escrava, e jogados na prisão com os pés presos em um tronco sob vigia de um carcereiro. Ok? Então é isso que muitas vezes o evangelho nos proporciona: perseguição,
por causa da pregação fiel da mensagem de Cristo Jesus. Certo? Então, muitas vezes a gente pode passar por situações parecidas com a de Paulo, talvez não chicoteados ou presos em uma prisão, ok? Mas talvez ali perseguidos de forma psicológica, ok? Certo? Por ser fiel ao Evangelho. Então é aqui, nessa prisão, que uma terceira pessoa, além de Lídia e dessa escrava, tem um encontro com o Senhor Jesus, que agora vai ser o carcereiro, ok? Certo? E antes desse encontro, ocorreu um terremoto na prisão. Certo? Aconteceu quando Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. Então percebam o conforto em meio ao caos. O conforto em meio a açoites, a perseguição, a injúria, a escárnio. Certo? Eles estavam orando e cantando. Então, quando você for perseguido, quando você estiver no caos, ore, cante. Quando você canta, você está louvando o nome de Deus. Quando você ora, você está descansando no Senhor. Então, em meio ao caos, descanse como Paulo e Silas descansaram na prisão. Os alicerces da prisão foram abalados, as portas se abriram e as correntes se quebraram através dessas orações e cânticos de louvor ao Senhor. Então, o que acontece com isso? Todos os presos ali têm liberdade para fugir. O carcereiro entra em desespero, certo? E ele tenta suicídio, porque o carcereiro pagava com sua própria vida se deixasse os presos fugir. O que acontece? Paulo então fala com ele: olha só, rapaz, não faça isso. Nós estamos aqui. Não se desespere. Então é interessante essa frase de Paulo: não faça isso quando alguém está prestes a cometer um suicídio. E muitas vezes a gente precisa também falar isso às pessoas. Olha só, não faça isso, você vai se prejudicar. Muitas vezes é necessário que a gente abra a nossa boca e ali traga uma palavra de conforto e até mesmo pedindo para aquela pessoa abandonar talvez um pecado ou não cometer determinado pecado. Não faça isso, não se prejudique, ok? Precisamos ser assim também como Paulo. Então, Paulo e Silas têm as suas feridas lavadas pelo carcereiro, certo? Depois disso, ok? O carcereiro olha com compaixão para Paulo e Silas, ele lava essas feridas e ele diz, ele raciocina, isso, tudo que aconteceu nessa prisão, não pode ter sido outra pessoa a não ser Deus. Deus está com esses homens. Então, ele olha para Paulo e Silas, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Certo? O que é que Paulo fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ok? Então, ele já, com o coração tendencioso a acreditar no Evangelho de Cristo, leva esses missionários para a sua casa, para uma refeição ali. Ele ouve a mensagem do Evangelho através daquela refeição e eles, então, ele crê e também a sua família. E todos ali são batizados. Ok? Então, Paulo e Silas são mandados embora da cidade. Eles, através do recado dos magistrados da cidade, autoridades da cidade, eles dizem, através dos soldados, podem sair, vão em paz. Só que Paulo fica indignado com isso. Ele diz, sendo nós cidadãos romanos, nos açoitaram publicamente sem processo formal. Nós somos cidadãos romanos. Vocês açoitaram a gente sem processo formal. Venham eles mesmos e nos libertem. Qual foi a reação das autoridades? Eles ficaram atemorizados em saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Então, eles pediram desculpas e pediram para que saíssem da cidade. Ok? Vão embora, vocês não são bem-vindos aqui, certo? Podem ir, desculpem, certo? Então, depois de saírem da prisão, eles ainda foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Perceba como a gente aprende com Paulo.
certo? Expulsos da cidade. Olha só, antes de sair eu vou na casa de Lídia e me encontrar com alguns irmãos lá, certo? E eles foram encorajar aqueles povos a continuarem a perseverar na fé em Cristo Jesus, ok? Então devemos aprender isso com Paulo. Pregar o evangelho, mas também se encontrar novamente com os irmãos após essa pregação para os encorajar a caminhar na fé. Então, os resultados, os obreiros foram embora da cidade, mas no coração daquela colônia romana foi fincada a bandeira trêmula do evangelho. Aquela igreja haveria de se tornar uma das maiores parceiras do ministério de Paulo. Enviaria recursos para os apóstolos em Tessalônica, Corinto e Roma, além de socorrer os pobres da Judéia. Então, a igreja de Filipos, uma igreja verdadeiramente missionária que Paulo plantou ali, uma igreja que ajuda o pobre, uma igreja que ajuda os missionários. Então, o próximo destino de Paulo, ali na Macedônia, é aí do seu lado esquerdo, certo? Circulado por vermelho, certo? Que é Tessalônica, Atos 17, do 1 ao 9. Antes de passarem por ali, eles passaram em Anfípolis e Apolônia, ok? Certo? Então se dirigiram para ali para plantar mais uma igreja para pregar o evangelho, certo? Por 3 sábados Paulo pregou sobre Jesus nas sinagogas, porque ali se encontravam judeus. Paulo também pregava para os judeus e para os gentios. Resultado, teve tanto positivo como negativo dessa pregação de Paulo na sinagoga por 3 sábados. Quais foram? O resultado positivo: judeus, gregos e mulheres de alta posição se uniram a Cristo. Resultado negativo: perseguição, certo? Alguns judeus foram na casa de Jason, certo? Em busca de Paulo e Silas. Como os não acharam, levaram Jason e outros irmãos aos oficiais da cidade, ok? Então eles disseram: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui também. Então Jason e os outros discípulos pagaram a fiança e foram soltos. Então, ao anoitecer, enviaram Paulo e Silas para a região de Bereia, só que o evangelho já havia sido pregado em Tessalônica e a bandeira do evangelho estava ali. Então, Paulo e Silas não puderam permanecer em Tessalônica, mas a palavra de Deus continuou lá, operando maravilhas nos Tessalonicenses e por meio deles. Paulo vai falar isso em sua carta, 1 Tessalonicenses. Okay? Então, os obreiros podem ser expulsos, mas a palavra de Deus não pode ser banida. Perceba que Paulo e Silas passaram praticamente um mês ali naquela cidade. Ok? E foram expulsos. Só que o evangelho ficou lá e dali surgiu uma grande igreja do Senhor. Então eles vão para Bereia depois de Tessalônica. Então está aqui do seu lado esquerdo, circulado aí de azul. Próximo destino de Paulo e Silas é Bereia. Depois de passar por Filipos, vão para Tessalônica e agora para Bereia. Ok? Então, onde é que eles procuram um local para pregar o evangelho? Onde tem judeu, certo? Porque judeu sabe do Pentateuco, judeu sabe dos livros poéticos, judeu sabe dos livros proféticos. Então, eles usam, e tem nas sinagogas, certo? Então, eles usam o texto para apresentar o plano de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Eles vão para a sinagoga. Então, ali os bereanos que moravam em Bereia, eles examinavam as escrituras para confirmar toda a pregação de Paulo. Temos resultados, tanto positivos como também negativos. Positivo é que tanto judeus, gregos e mulheres de alta posição se uniram a Cristo Jesus. O evangelho é para todos. Só que também os judeus de Tessalônica que expulsaram Paulo de lá para ir até Bereia, certo? Foram até Bereia para perseguir os missionários. A consequência é que Paulo, que já deixou o evangelho plantado em Bereia, foge agora para Atenas, com alguns irmãos que posteriormente voltaram e instruíram a Silas e Timóteo, que haviam ficado para consolidar o trabalho, certo? Assim encontrar com Paulo assim que possível. Então Paulo de Bereia vai para Atenas, só que Silas e Timóteo ficam consolidando o trabalho plantado por Paulo em Tessalônica, certo?
E aí Paulo não vai sozinho para Atenas, ele vai com alguns discípulos de Tessalônica, certo? E depois de pregar alguns dias em Atenas, esses discípulos voltam para Tessalônica, certo? E instruem Silas e Timóteo a se encontrar com Paulo, certo? Assim que possível. Então, Paulo chega em Atenas, ok? E está aqui também na região da Macedônia, circulado aqui do seu lado esquerdo, de preto, depois que ele sai de Bereia. Então, Paulo chega em Atenas, só que ele fica indignado, certo? A cidade estava cheia de ídolos. Para você ter uma ideia, você podia encontrar mais de 30.000 ídolos diferentes, ok? Na cidade de Atenas, certo? Espalhado pelas ruas, esculturas, certo? Então, a consequência dessa indignação de Paulo é que Paulo discutia nas sinagogas, tanto com judeus e gregos temente a Deus, e na praça principal com filósofos, epicureus e estoicos. Então, Paulo discutia sobre a idolatria dos judeus em idolatrar a lei de Moisés e discutia com a idolatria dos atenienses, ok? Então, Paulo teve uma reunião, ele foi convidado para participar de uma reunião e aí defender a sua tese sobre Cristo Jesus no Areópago. Então, os judeus, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Olha só o privilégio, ser convidado pelos anfitriões a defender a sua tese, certo? Do seu ensino. Então, Paulo, com certeza, vai ao Areópago, certo? Para ali pregar sobre o Senhor Jesus. Mas o que é o Areópago, certo? O Areópago era um supremo tribunal de justiça de Atenas formado por pessoas sábias ou magistrados. Era nesse lugar que os filósofos defendiam as suas teses. E não se encontrava em nenhum palácio ou templo, mas sob uma rocha. É interessante isso, porque quando a gente fala em Areópago, que Paulo pregou ali, a gente acha que era uma arquitetura bem interessante, mas era simplesmente uma rocha, onde filósofos atenienses defendiam ali a sua tese. Então, para a gente entender onde era o Areópago, a gente precisa entender o que era a Acrópole, que se encontrava ali em Atenas. Certo? A Acrópole era essa imagem aí que você está vendo no seu canto direito. Era um complexo arquitetônico construído a 156 metros acima do nível de Atenas, e ele servia como fortificação militar, centro político e santuário religioso. Perceba algumas estruturas arquitetônicas interessantes na Acrópole, ali em Atenas. A primeira dela é o Paternon, que funcionava ali como um templo de adoração em Atenas. A segunda dela, o número 2 aí, é o teatro, certo? Um local cultural da cidade. E a terceira, fora dela, da Acrópole, se encontrava ali nas rochas, ali, mais ou menos aí o número 3, onde você está vendo, certo? O Areópago, certo? Situado no exterior da Acrópole. Então, foi mais ou menos ali onde Paulo pregou sobre o Senhor Jesus, próximo à Acrópole, ok? Só para você ter uma noção, uma ideia de onde ficava e você não ficar perdido quando você lê essa passagem, ok? Então, está aqui essa figura para você observar mais ou menos onde Paulo pregou ali aos atenienses, foi exatamente em cima de uma rocha, ok? Esse era o Areópago, ok? Então, continuando, certo? Na pregação de Paulo usa de forma estratégica um altar com uma inscrição curiosa. Nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Então, para você perceber, a idolatria dos atenienses era tamanha que eles constroem um altar, certo? E coloca assim: esse altar é dedicado a qualquer Deus que a gente desconhece, ou a um Deus que possa existir e que a gente não conhece. Então, ele é dedicado a esse Deus. Então, Paulo usa esse altar para falar do Deus verdadeiro e confrontar a idolatria do povo. É como se ele estivesse dizendo: olha só, vocês estão dedicando a esse altar, certo, a um Deus que vocês não conhecem. Realmente existe um Deus que vocês não conhecem.
E é esse Deus quem o anuncia. Então, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Na verdade, os atenienses não estavam ali cultuando realmente ao Deus verdadeiro. Na verdade, eles colocaram ali como consequência da sua idolatria, de adorar qualquer outro Deus que não chegasse ao seu conhecimento, certo? Então é isso que Paulo diz, olha só, existe um Deus que vocês não têm conhecimento, e é sobre esse Deus que eu estou anunciando. Então o resultado foi a conversão de muitos, como por exemplo Dionísio, membro do Areópago, e Dâmaris, certo? E teve ali também, além de conversão, teve grande zombaria. Chegaram até a chamar Paulo de tagarela, ok? Ali em Atenas, certo? Então, o evangelho pregado em Atenas, conversão, certo? Então, perceba que um membro, certo? O Areópago é convertido. Então, quando o Espírito Santo chega em uma cidade, em um sistema, não há resistência, ok? Não há resistência, certo? Não há resistência de seitas quando se é pregado o evangelho, ok? Então, não desista de pregar o evangelho de Cristo, de discipular pessoas. Então, depois de Atenas, Paulo se dirige para Corinto, aqui no seu canto esquerdo do mapa, discipulado por amarelo, certo? Também, agora ele já sai da Macedônia e vai para Acaia, certo? Corinto se encontrava no distrito, na região da Acaia, ok? Certo? Então, local procurado, adivinha? Sinagoga. Todos os sábados pregavam nas sinagogas, convencendo judeus e gregos. E aí, onde ele se encontra com Áquila, ok? Então, é em Corinto que Paulo ele conhece Áquila. Quem foi Áquila? Ele foi um judeu fabricante de tendas, marido de Priscila, e eles deixaram Roma por ordem do imperador Cláudio, certo? Ele pediu para que todos os judeus deixassem Roma. Então, antes de Silas e Timóteo chegarem, Paulo trabalhou com eles, pois se dedicou somente à pregação depois disso. Ok? Então, Paulo trabalhou como fabricante também de tendas, juntamente com Áquila e Priscila em Corinto. Depois, quando Silas e Timóteo chegam a Corinto, é que ele vai se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho de Cristo. Então, essa pregação ela tem um resultado, certo? Um resultado, entre aspas, negativo, que é a oposição e a maldição dos judeus em relação à pregação de Paulo, só que todo resultado negativo traz um resultado positivo quando o evangelho é pregado, certo? Paulo, então, ele foca em Tício, que era um homem temente a Deus e chefe da sinagoga. Olha só a estratégia de Paulo. Focar em nada mais, nada menos de uma pessoa que é chefe na sinagoga. Então, toda a sua família crê e é batizada, além de muitos coríntios. Okay? Então, Paulo fica ali 1 ano e meio cuidando dessas pessoas, certo? Então, há também, novamente, uma perseguição. Ele é levado ao tribunal diante de Galho, que era procônsul, certo, da Acaia. E o que é um procônsul? O procônsul é um governador de uma província romana, certo? E a Acaia ali era o distrito composto por várias cidades, ok? Então, Paulo é levado ao tribunal perante Galho, certo? Qual foi o comportamento de Galho? Ele não mostrou nenhuma preocupação com isso, pois não se tratava de um crime grave, certo? Então mandou expulsar ali os judeus que levaram Paulo do tribunal. Então qual foi o resultado? Eles espancaram um homem chamado Sóstenes, que era chefe da sinagoga, e espancaram ele diante do tribunal. Não puderam espancar Paulo, espancaram Sóstenes, que também possivelmente um outro homem acompanhado por Paulo, que também era chefe de uma das sinagogas, certo? Então Paulo vai deixar Corinto, certo? E quando ele deixa Corinto, ele leva consigo Áquila e Priscila,
para trabalhar juntamente com ele no acompanhamento de discípulos em Éfeso, certo? Então ele viaja para visitar algumas igrejas, certo? E nesse caso, depois que ele chega a Éfeso, ele viaja ali para visitar algumas igrejas e nesse período aparece o personagem chamado de Apolo, um personagem muito importante em relação àquilo que Deus estava fazendo em seu reino. Quem foi Apolo? Apolo era um judeu natural de Alexandria. Ele era um homem muito culto e tinha um grande conhecimento das escrituras sagradas e uma oratória muito boa, uma pregação muito boa. E qual era a sua missão? Ele pregava abertamente sobre Cristo Jesus, apontando que Jesus Cristo realmente era o caminho verdadeiro, certo? Ele pregava nas sinagogas. E quem eram os seus mentores? Certo? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila viram esse rapaz, talvez ali um jovem convertido, e então foca nesse rapaz. Esse rapaz é um rapaz bom. Vamos focar nele para que ele amadureça em sua fé. Então eles convidaram para a sua casa para explicar com mais exatidão o caminho de Deus. Então eles trabalham como uma espécie de mentores de Apolo, Áquila e Priscila, ok? Então Apolo vai a Corinto, certo? Os irmãos de Éfeso enviaram cartas aos irmãos de Corinto para que o recebessem. Ele estava em Éfeso, então os irmãos o encaminham para a cidade de Corinto. Qual era a missão de Apolo em Corinto? Auxiliar os irmãos de Corinto. Era um bom pregador, era um bom mestre, era um bom conhecedor das escrituras sagradas, poderia muito bem ajudar ali no trabalho de Corinto. Certo? Ele trabalhava ali com ousadia, refutando os judeus em debate público, provando que Jesus Cristo era o caminho verdadeiro a ser seguido. Diz que a salvação vem pela graça. E que o Jesus anunciado era o Cristo. Certo? Então, temos aqui o próximo destino de Paulo. Ele sai do distrito da Acaia, em Corinto, e vai para o distrito da Ásia, certo? E se instala ali na cidade de Éfeso, aí praticamente no centro do mapa, circulado por verde, ok? Então Paulo chega a Éfeso, e ele tem um encontro com os discípulos de João Batista. Esses discípulos haviam recebido apenas o batismo nas águas, e agora com a pregação de Paulo, eles recebem o Espírito Santo de Deus, ok? Mais um grupo, além dos judeus, dos gentios, dos samaritanos, agora mais um grupo que vai receber o Espírito Santo. Quem é esse grupo? O grupo aí dos discípulos de João Batista, certo? Em Éfeso. Então, ele começa a pregar nas sinagogas, prega por 3 meses. Nessa pregação, ele recebe a rejeição da maioria ali na cidade de Éfeso. E a consequência disso é que ele passa a ensinar os seus discípulos na escola de Tirano por 2 anos. Ele fica ali durante 2 anos ensinando nessa escola. E todos os judeus e gregos, através dos seus ensinamentos, ouviram a palavra do Senhor. Ok? Então, a palavra de Deus se espalhava por toda a Ásia através de Éfeso, através da pregação de Paulo. Então, no ministério de Paulo aconteceu vários milagres, muitos enfermos eram curados e havia muita expulsão de demônios, certo? Perceba que a cidade de Éfeso era uma cidade pesada, certo? Uma cidade oprimida por Satanás. Há uma experiência de 7 filhos de Seva, dos 7 filhos de Seva, onde esses homens começaram a querer trabalhar como Paulo trabalhava em seu ministério. Eles quiseram expulsar demônios, só que os demônios chegaram para eles e disseram: Paulo eu conheço, mas vocês, quem são vocês que querem nos expulsar em nome de Jesus? Então esses homens foram dominados, espancados e despidos pelos próprios demônios. Então perceba o grau de opressão dessa cidade, uma cidade onde as pessoas são dominadas, espancadas e despidas pelos próprios demônios. 7 homens no caso aqui.
Então isso provocou um grande espanto na cidade. As pessoas viram o poder de Deus através da vida de Paulo. As pessoas começaram a perceber que Cristo realmente é a verdade, é o caminho a ser seguido. Então, quando o evangelho é pregado, o que acontece? Um grande avivamento no coração das pessoas na cidade onde recebe o evangelho. Então, Éfeso passou por um grande avivamento. Então, muitos creram, muitos confessaram os seus pecados, muitos deixaram o ocultismo, adoração a ídolos, consulta aos mortos, e, em consequência disso, queimaram todos os seus livros que ensinavam sobre o ocultismo, sobre bruxaria, sobre invocação de espíritos. E o texto ele é muito interessante porque diz que todos os livros queimados correspondiam a 150 mil dracmas. E 150 mil dracmas dividido por 30 dá 5 mil meses, porque uma dracma correspondia a um dia de trabalho braçal. Então, se foram 150 mil dracmas, isso corresponde a 150 mil dias, certo? De trabalho braçal. 150 mil dias de trabalho braçal corresponde a 5 mil meses, certo? 5 mil meses dividido por 12, para a gente saber em anos, dá 416,6 anos, mais ou menos 417 anos, para você ver a quantidade de livros ali correspondente a 417 anos de trabalho, certo? Então, eram muitos livros ali naquela cidade, para você ver como as pessoas realmente valorizavam a questão do ocultismo, do espiritismo, da consulta aos mortos, certo? Era realmente uma cidade oprimida por Satanás. Então, dali, Silas e Timóteo são enviados de Corinto a Macedônia, certo? Eles saem de Corinto pela orientação de Paulo em Éfeso para irem à Macedônia, ok? Então, continuando, só que houve um avivamento, mas também houve perseguição. Nós vemos aqui um ourives chamado Demétrio que promove uma perseguição ao apóstolo Paulo e aos seus discípulos, como também aos missionários. E o que é um ourives? Um ourives é um homem que faz esculturas de prata. Essas esculturas muitas vezes destinadas à adoração de ídolos. Então, Paulo tocou na fonte de lucro desse homem, desse ourives, certo? Então, a sua fonte de lucro eram miniaturas de prata do templo de Ártemis, porque na cidade havia um templo dedicado à deusa Ártemis, certo? Uma deusa bastante adorada, deusa da fertilidade, bastante adorada pelos efésios. E ele vendia miniaturas desse templo. E como havia muitos adoradores em Éfeso e também em toda a Ásia, certo, que passavam por Éfeso ali para visitar o grande templo que guardava a deusa dos Efésios, certo, esse homem ganhava muito dinheiro com isso. Então ele promove uma acusação contra Paulo, convencendo e desviando um grande número de pessoas. Então as boas novas foram pregadas, certo? As boas novas foram pregadas, mas esse homem, através de Satanás, ali rouba a semente plantada no coração das pessoas, induzindo as pessoas a mostrar que Paulo que estava errado. Então ele pregava que deuses, ele acusava Paulo que Paulo pregava que deuses feitos por mãos humanas eram falsos. Então, qual era o perigo dessa pregação? O perigo é que o templo e a deusa Ártemis, adorada em toda a província da Ásia, iriam cair em descrédito. É isso que acontece quando o evangelho é pregado. Muitas verdades, muitos paradigmas caem em descrédito, ok? Então, quando ele promove essa perseguição, há um tumulto em toda a cidade de Éfeso.
a gritos por toda a cidade. E o pessoal começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Uma adoração, uma opressão promovida pelos habitantes da cidade. Então, os missionários, e não Paulo, os missionários que acompanhavam Paulo foram arrastados para o teatro. Os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo foi convencido pelas autoridades a não ir ao teatro, porque Paulo queria ir, como talvez uma oportunidade para pregar. Mas para preservar a sua vida, alguns amigos dele, que eram as autoridades na cidade, não o deixaram ir. Só ficaram lá Gaio e Aristarco, juntamente com alguns outros missionários. Então a assembleia ela foi encerrada pelo escrivão, que disse que não havia uma acusação suficiente contra esses missionários. Então orientou Demétrio com seus comparsas a procurar os tribunais. Então a assembleia foi encerrada justamente aí nesse teatro onde os missionários foram levados, na cidade de Éfeso, ok? Então, nesse caso, está aqui o mapa para você com o próximo destino de Paulo depois de Éfeso. Paulo agora vai aqui para, perceba aqui do seu lado direito, na parte mais sul aqui do mapa, do seu lado direito, ele vai diretamente para Jerusalém. Ele vai visitar Jerusalém. Certo? É aí onde vai começar a sua terceira viagem missionária. Só que antes de chegar em Jerusalém, nesse local circulado por laranja, ele chega primeiramente em Cesareia. Ele dá uma passada por Cesareia. Esse local circulado aí por lilás. Tá ok? E é o que nós vamos aprender na próxima aula. Terceira viagem missionária de Paulo. E ele se despede dos presbíteros de Éfeso para ir diretamente para Jerusalém, e ele diz algumas frases interessantes, como, por exemplo, nenhum de vocês verá minha face novamente. Depois disso, Paulo nunca mais passaria pelas cidades pelas quais ele passou. Ok? Nós vamos aprender isso. E aqueles irmãos estavam vendo Paulo pela última vez. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Paulo se preocupa novamente em não só pregar o evangelho, mas em discipular o rebanho que ouviu esse evangelho. Então, outra frase: lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. A igreja ia continuar sendo perseguida. Então, ali ele se ajoelhou com todos e orou, e todos choraram muito, e abraçando-o, beijavam, porque nunca mais iriam vê-lo. Então, essa foi a segunda viagem do missionário Paulo. Espero que você tenha aprendido algo com a vida desse missionário, certo? Algumas lições. Deus possa te abençoar.